Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e a você que está nos conhecendo hoje, eu quero saudar a todos com a paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo deste quarto trimestre de 2021. No próximo domingo, estaremos estudando a lição que falará sobre Paulo, o plantador de igrejas. É a lição de número 7. E lembra você que nós estamos estudando sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Antes de prosseguir, eu quero mandar um abraço para alguns irmãos e irmãs que estão nos acompanhando neste canal. Quero mandar um abraço para o interior do Pará, onde está a nossa irmã Odete Feitosa. Quero também mandar um abraço para Iraci Carvalho, de Valença, na Bahia. Quero mandar um abraço para minha concunhada, a irmã Débora Rosas, a quem tratamos como irmã, porque realmente temos uma comunhão muito próxima. Um grande abraço, irmã Débora, para você e para toda a sua família. Quero mandar um abraço para Domingas Oliveira, do Rio de Janeiro. Também a irmã Maria Dolores, da Adicol, em Jardim Coelho. Também um grande abraço para o meu primo, o Horácio Campos, que tem feito comentários também nos nossos vídeos. Eu fico muito feliz por ter aqui um representante da minha família, dos meus primos. Um abraço para todos os meus primos e primas que recentemente, há cerca de 4 anos atrás, nós nos reencontramos e assim estamos tendo um contato maior através das redes sociais. Quero mandar por último um abraço para o pastor Márcio Araújo, é um companheiro também aqui da Igreja Assembleia de Deus em Arsenal, um amigo nosso que está sempre nos ajudando e sempre nos auxiliando também quando necessário. Eu quero mandar um abraço para todos vocês e agradecer a vocês que se inscreveram no nosso canal nessa última semana. E eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Eu espero que nossos ensinos aqui, a nossa aula possa estar cada vez mais ajudando você, meu querido professor, a ministrar uma boa aula. Antes de prosseguir, eu quero fazer uma breve oração ao nosso Deus. E eu sempre faço isso porque creio que nós dependemos da inspiração do Espírito Santo para transmitir a sua palavra. Oremos ao Senhor. Pai querido e amado, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, por mais um momento que o Senhor nos dá. Nos concede de estarmos aqui, Senhor, neste canal para transmitir esta aula. Que o Teu Espírito nos inspire a falar a Tua palavra e que Teus servos possam receber, guardar, praticar, Senhor, e transmitir essa lição que nós estamos apresentando neste canal. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E amém. Então, meus amados irmãos, agora nós vamos para a nossa lição e vamos começar com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra na carta escrita por Paulo aos Coríntios, na primeira carta escrita por Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo número 6. O nosso texto áureo diz o seguinte: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Prosseguindo, vamos à nossa verdade prática. A experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. Vamos lá? Então, para o nosso texto que será lido em classe, leitura bíblica em classe, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6 a 9, Atos 13, versículo 1 a 3 e Atos 16, versículo 1 a 5, 9 e 10. Vamos então a essa leitura? Diz assim a palavra do Senhor: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 a 3, diz assim: Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger,
e Lúcio Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos capítulo 16, versículo 1 a 5, 9 e 10. Diz assim: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele e, tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Versículo 4. E, quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E Paulo teve de noite, aí já é o versículo 9, e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E, logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. O objetivo geral da nossa lição é motivar a igreja para plantar mais igrejas. Nós podemos até substituir esse para e fica assim: motivar a igreja local a plantar mais igrejas. O objetivo, então, qual é? É nós motivarmos os irmãos desta grande necessidade que temos de continuarmos frutificando para Deus, avançando principalmente em lugares que ainda não foram alcançados pelo Evangelho, ser como o apóstolo Paulo, desbravadores, que possamos ir onde o Evangelho ainda não chegou. Nós vemos hoje, meus amados irmãos, muitas pessoas plantando igrejas onde já tem igrejas. E nós vemos, ao invés de conquista de almas, as pessoas vão mudando de uma igreja para outra, simplesmente trocando os membros entre si. E nós precisamos ir aos locais onde o Evangelho ainda não chegou, invadir aqueles lugares onde ainda não tem nenhum crente, chegar nos lugares onde não há nenhum evangélico, não há nenhum cristão, e ali semear a boa semente, a palavra de Deus, e gerar frutos para a glória do Senhor. Que possamos motivar a igreja a ganhar mais almas para Cristo através desta lição. Nossos objetivos específicos são: primeiro, mostrar que Paulo foi um desbravador sob uma gloriosa obrigação. Segundo, sinalizar Antioquia como ponto de partida para o crescimento da igreja. Terceiro e último, pontuar as características de um plantador de igrejas. Antes de prosseguir, eu quero mostrar aos irmãos essa tela onde temos as leituras diárias, as leituras que são feitas a cada dia para o aluno se preparar e o professor para a aula no domingo. Alerto, entretanto, que na quinta-feira nós temos um erro na nossa revista. No lugar de Romanos, capítulo 13, versículo 1 a 3, você pode colocar um risquinho ou um X e colocar Atos, capítulo 13, versículo 1 a 3, que aí sim nós temos Antioquia, o ponto de partida do ministério de Paulo. Prosseguindo, vamos para a nossa introdução. Nesta lição, estudaremos sobre o processo de plantação da igreja que o apóstolo Paulo executou. Veremos que ele foi um desbravador. Eu deixei para você o que é. O que é um desbravador? Explorador de lugares não conhecidos. Isto é ser um desbravador. Ele, então, foi um desbravador da causa do mestre no mundo pagão. E seu ponto de partida no ministério foi Antioquia, quando enviado para outras regiões do mundo onde o evangelho foi pregado.
também refletiremos sobre as características do plantador da igreja local frente aos desafios atuais. São estes os pontos que serão abordados nesta lição. Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição. Paulo, o desbravador, sob uma gloriosa obrigação. Primeiro item, Paulo, o desbravador. Paulo foi, sem dúvida, o grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico. Ele dedicou a sua vida para a proclamação do Evangelho, ou seja, ele dedicou a sua vida para proclamar o Evangelho e cumprir a missão entre os pagãos, ou melhor, entre os gentios. Você pode trocar essa palavra, porque é isso que está escrito no momento em que ele foi chamado, em Atos capítulo 9, versículo 15 e 16. O apóstolo contribuiu grandiosamente na implantação de inúmeras igrejas no crescimento da fé cristã. Não houve quem plantasse tantas igrejas em tão pouco tempo como o apóstolo dos gentios. Sua vida e ministério nos constrangem a semear o evangelho e a plantar igrejas em lugares onde pessoas nunca ouviram falar do Evangelho das Boas Novas. Permita-me acrescentar uma tela mostrando para você o seguinte. Paulo era um apóstolo que não era um pescador de aquário. Hoje nós temos muitas pessoas que são pescadores de aquário, ou seja, querem pescar onde já tem ali o peixe num lugar reservado. São aqueles que ficam fisgando crente de outras igrejas para a sua igreja, trazendo crentes de outras igrejas para a sua igreja. Vem para cá que eu te consagro, vem para cá que eu te dou um cargo. E as pessoas muitas vezes são levadas por estas ofertas. Agora, o apóstolo Paulo foi um desbravador, porque ele fazia o que, meus amados irmãos? Vamos ler Romanos capítulo 15, versículo 20. Diz assim: e desta maneira me esforcei para anunciar o evangelho não onde Cristo foi nomeado. Eu busquei em outras versões para você entender melhor. Ainda não era conhecido, ou seja, locais onde Cristo ainda não era conhecido. Versão NVI. Ou nunca foi ouvido. A versão NVT traz isso. Para não edificar sobre fundamento alheio. Ou seja, é pregar o evangelho onde Cristo jamais foi pregado. É desbravar, é abrir fronteiras, é derrubar as paredes e avançar cada vez mais. Por isso nós temos um esforço tremendo para entrar na janela 1040 e outros locais deste mundo onde o evangelho ainda não chegou. Isto é ser desbravador. O outro versículo diz assim: para anunciar o evangelho nos lugares que estão além de vós e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que estava já preparado. Então, amados irmãos, é pregar o evangelho onde Cristo não foi nomeado, onde Cristo não é conhecido, e também pregar o evangelho não em campo de outrem, ou seja, ir aonde já tem um obreiro trabalhando, ganhando almas, e ali já tem alguém trabalhando ali. O Senhor Jesus Cristo certa vez disse: quem não é contra nós, é por nós. Então, muitas vezes nós vemos disputas em determinados bairros, em determinadas cidades, igrejas uma próxima da outra, enquanto temos tantos lugares deste país que ainda não tem uma igreja evangélica. Vamos aprender com o apóstolo Paulo a ser desbravadores, a levar o evangelho aonde Cristo ainda não é conhecido. Paulo, o desbravador, ainda, item número 2. Uma gloriosa obrigação. Diz assim, Efésios, capítulo 3, versículo 1. Carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 1, diz assim: eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Nós vamos falar muito de Éfeso nesta lição. Várias vezes no livro, na carta aos Efésios, nós encontramos Paulo se referir aos Efésios como gentios. Éreis gentios, diz o apóstolo Paulo, porque ele está falando para uma igreja onde predominava os gentios. Então Paulo, ele se vê em uma obrigação
Mas essa obrigação, esse compromisso é algo que é maravilhoso para quem faz. É uma obrigação que é feita com prazer, com alegria. Seu compromisso com os gentios estava firmado em Cristo, o nosso Senhor. Nesse sentido, toda a sua ousadia, coragem e precisão no ministério de plantação de igrejas levavam em conta esse compromisso com Cristo. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. Assim, Paulo passou a pregar ousadamente a Cristo nas sinagogas, anunciando que ele é o Filho de Deus. Essa ousadia e coragem recebemos diretamente do Espírito Santo. Foi o que aprendemos na lição anterior. Paulo no poder do Espírito. Agora veja, irmãos, que interessante que eu trouxe para você esta tela que mostra o que é evangelizar, segundo o pastor Valdir Bissego, saudoso pastor Valdir Bissego, em seu livro Manual de Evangelismo, e deixou para nós algo precioso. Eu quero trazer para você e comentar esta tela. Evangelizar, amados irmãos, é, em primeiro lugar, um mandamento que o Senhor nos deu. Nós devemos cumprir este mandamento. Em segundo lugar, é uma obrigação de todo salvo, como nós já lemos o versículo anteriormente na outra tela. Muito bem. 3, nós temos o quê? É um dever de todo crente. 4, é um privilégio de cada salvo. Evangelizar é uma responsabilidade de cada crente, é o número 5. Número 6, um desafio para o ganhador de almas. Número 7, uma prova de que temos a natureza de Deus. Número 8, uma dívida de todo crente. Nós devemos sim evangelizar. Número 9, um sinal de que somos salvos. Número 10, diz o pastor Valdir Bissego o seguinte, uma necessidade do batismo no Espírito Santo. E por último, número 11, a condição para o crescimento da igreja. E eu destaco para você estas palavras, você pode usar isso na aula com os seus alunos. Evangelizar, ganhar almas, plantar igrejas é mandamento, obrigação, dever, privilégio, responsabilidade, desafio, prova, dívida, sinal, necessidade e condição. Você pode usar estas palavras-chave e provocar os seus alunos perguntando-lhes a respeito disso. Por que evangelizar é uma obrigação? Por que evangelizar é um privilégio? Por que evangelizar é uma necessidade? Por que evangelizar é um dever de todo crente? Então você tem os versículos bíblicos para dar este amparo bíblico a respeito destas afirmações. Do lado eu deixei para vocês duas coisas bem interessantes. Primeiro, um versículo que está em Provérbios capítulo 11, versículo 30. O que ganha almas, sábio é. Que maravilha. E esta imagem que eu trouxe para você, ela pode estar pequena na sua tela, você pode printar e depois ampliar esta imagem. Ela mostra o que é ganhar almas, o que é ganhar vidas para Cristo. É tirar vidas do perigo, é salvá-los da condenação e da morte. Nós temos nesta imagem uma pessoa que está segurando um animal que está sendo levado pela força das águas. Porém, nós temos o quê? Alguém que estendeu a sua mão e está resgatando este animal. Mais ainda, nós temos o quê? Uma outra pessoa que está ajudando, dando-lhe a mão, segurando. Isso é maravilhoso, irmãos. Quando Paulo fala, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, ele está falando desse trabalho cooperativo que deve haver entre os obreiros do Senhor. Ali nós temos alguém necessitando de ajuda, porque a obra do Senhor nós não fazemos sozinho. Eu digo a você que está me ouvindo neste momento, o teu pastor, ele é responsável pelas ovelhas, sim, mas você deve ajudá-lo, deve estender a mão, deve orar por ele, porque o trabalho não é só dele, o trabalho é nosso, nós somos a igreja de Deus. Isto é resgatar vidas, é estender a mão, é correr o perigo, mas sempre tem alguém que está dando a mão, sempre tem alguém que está nos auxiliando, sempre tem alguém que está nos incentivando e dizendo, pastor, não
para, continue pregando, continue orando, pastor, não desiste. E assim a obra do Senhor prossegue e as vidas são resgatadas, são tiradas do perigo, como temos nesta imagem. Prosseguindo, o terceiro item do primeiro tópico, plantação de igreja, uma parceria. A plantação de igreja envolve um trabalho duplo, do homem e de Deus. O apóstolo dava o devido mérito desse processo a Deus. Ele disse, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Diz mais a nossa revista, somos seus cooperadores e a igreja, a lavoura e o edifício de Deus. O trabalho de semear e plantar é nosso, mas quem faz germinar, frutificar e crescer é Deus. Que maravilha, meus amados irmãos. Nós trabalhamos nesta lavoura, e nesta lavoura nós aprendemos a depender de Deus. Nesta lavoura nós aprendemos a depender do que? Assim como o lavrador, ele depende do solo, ele depende do clima, ele depende da chuva, ele depende do sol. Nós também dependemos da providência divina, nós dependemos do sustento divino, nós dependemos da mão divina, nós dependemos dos milagres vindo da parte de Deus para que a obra do Senhor tenha crescimento. Eu quero dizer para você mais duas coisas importantes que nós temos aí colocado para você, não está na nossa revista, mas eu coloquei. Há uma cooperação vertical e uma cooperação horizontal. A cooperação vertical é Deus cooperando com o homem cooperando com a obra de Deus. Esta relação entre Deus e o homem na obra é muito importante. O homem precisa entender a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus, e Deus vai confirmando a palavra com os sinais. É isso que nós temos em Marcos capítulo 16, versículo 20. Diz assim, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. E há uma cooperação que é horizontal, é a cooperação entre nós, obreiros do Senhor. Quando Paulo fala, eu plantei, Apolo regou, ele está dizendo o seguinte, que eu fiz um trabalho e Apolo complementou o trabalho que eu comecei. E esta cooperação é importante, meus amados irmãos, porque às vezes um obreiro substitui o outro no trabalho e quer desfazer tudo o que o outro deixou. Não, nós somos cooperadores de forma horizontal. Nós estamos aqui para auxiliar uns aos outros, principalmente tendo diferentes dons. Nós precisamos cada um entender a sua vocação e cooperar horizontalmente para que o reino de Deus cresça, e assim Deus é glorificado quando nós não temos entre nós disputas, quando não temos entre nós contendas, aquelas contendas de alguém querendo ser maior ou melhor do que o outro. Não, nós somos cooperadores na lavoura de Deus e precisamos trabalhar unidos para o crescimento do reino de Deus. Vamos então ao segundo tópico da nossa lição. Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Primeiro, uma igreja missionária. A igreja em Antioquia era rica em líderes, pois nela havia profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, cognominado Níger, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo. É o que temos no versículo 1 do capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos. Ali foi o ponto de partida de Paulo para a extraordinária obra de plantar igrejas entre os gentios. Juntamente com Barnabé, e aí nós temos que destacar que Paulo trabalhou com Barnabé apenas na primeira viagem, é bom ressaltar isso aqui, juntamente com Barnabé na primeira viagem, sob jejum, oração e imposição de mãos, ele foi enviado ao vasto campo do mundo gentílico para pregar o evangelho e plantar igrejas. A partir da segunda viagem, Paulo teve outros companheiros, teve Silas, teve Timóteo e até Lucas o acompanhou. Ele narra isso quando ele coloca
o verbo no plural quando narra a história do apóstolo Paulo, usando o nós. Então, na segunda viagem, na terceira viagem, Paulo não foi com Barnabé, foi apenas na primeira viagem. Prosseguindo, a primeira viagem missionária. Então, nossa revista traz a primeira e a segunda viagem missionária. Um breve resumo destas viagens. Eu trouxe para você também a terceira viagem, porque eu acho importante nós termos noção do que aconteceu na terceira viagem para vermos o quanto Paulo trabalhou como plantador de igrejas. A primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé pregaram em Chipre. Nesse lugar, o apóstolo desmascarou o feiticeiro Elimais, ou Bar Jesus, que é outro nome que está na Bíblia, o encantador, e ganhou o procônsul. Eu acrescento aqui o nome deste procônsul, Sérgio Paulo, para Cristo. Mais adiante, pregou na sinagoga em Antioquia da Pisídia. É claro, eu vou mostrar para você o mapa daqui a pouquinho, onde os judeus lhe fizeram oposição e, ao mesmo tempo, os gentios alegraram-se, creram e o Espírito Santo se fez presente ali. O mesmo aconteceu em Icônio, Listra e Derbe. O trabalho de implantação de igrejas não é fácil, meus amados irmãos, não é fácil. Mas o Espírito Santo opera, fala aos corações e dá o crescimento à obra. Vamos aqui mostrar para você, nós já mostramos na aula passada, mas achamos muito importante mais uma vez trazer para você este mapa da primeira viagem. Paulo saiu de Antioquia, passou por Seleucia e foi para Salamina e Pafos, que estavam na ilha de Chipre, e depois ele navegou novamente agora para Perge da Panfilha. Dali foi para Antioquia da Pisídia, depois Icônio, Listra, Derbe. Aqui Paulo enfrentou a oposição dos judeus, que foram até de uma cidade para outra para persegui-lo. Depois Paulo regressou juntamente com Barnabé, e é bom lembrar que em Perge da Panfilha, João Marcos regressou da viagem. Na verdade, em Atos capítulo 13, versículo 1 a 2, não diz que João Marcos foi chamado para a obra, e sim que Paulo e Barnabé foram chamados. Nós entendemos que quem não tem o chamado não deve ir para o campo. Então, de Perge da Panfilha, quando Paulo pisou aqui no continente, vindo de Pafos, João Marcos regressou, mas agora Paulo vai até Derbe, e de Derbe de volta para Listra, Icônio, Antioquia, Perge, Atália, e dali ele regressa para Antioquia. Esta viagem está em Atos capítulo 13 e em Atos capítulo 14. Vamos, portanto, ao terceiro item do segundo tópico, que é a segunda viagem missionária. Depois do concílio de Jerusalém, em Atos 15, Paulo visitou igrejas já plantadas. De fato, nessa segunda viagem houve uma mudança de rumo sob a direção do Espírito, quando ele teve a visão de um macedônio que dizia: passe a Macedônia e ajuda-nos. Paulo empreendeu uma viagem que incluía Derbe, Listra, Troas, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso. Veja, irmãos, quantas cidades Paulo visitou nesta viagem. Outras cidades foram alcançadas pelo ímpeto evangelístico do apóstolo e inúmeras igrejas foram plantadas. Quando estamos na dependência do Espírito Santo, temos uma visão ampliada acerca do reino de Deus. Vamos então mostrar aqui rapidamente no mapa como foi esta viagem do apóstolo Paulo. Nós temos o que aqui? Antioquia foi o ponto de partida. Paulo seguiu para Tarso, e de Tarso ele foi para Derbe e Listra, e depois Icônio, Antioquia, e lá está Paulo agora em Troade, e prosseguindo foi até a Macedônia. É importante falar que quando Paulo estava nessa região, em Atos no capítulo 16, nos diz que ele tentou vir para a Ásia, mas o Espírito Santo não o permitiu. Ele tentou ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. E aí veio a visão deste varão macedônio dizendo assim: passe a Macedônia e ajuda-nos. Esta era a missão a ser executada naquele momento.
O plantador de igrejas deve ser uma pessoa sensível à voz do Espírito Santo. Não é fazer o que quer, mas fazer o que Deus quer. É realizar o plano de Deus. Então lá em Filipos, nós temos aquele evento que aconteceu quando Paulo ali chegou e por causa daquela jovem adivinhadora, ele ficou preso. Deus manifestou a sua glória de forma gloriosa naquele lugar e Paulo prosseguiu viagem e foi para a Grécia, foi aqui para Corinto, Atenas, depois Corinto, e depois ele passou em Éfeso, mas ele não permaneceu muito tempo em Éfeso, ele apenas permaneceu em Éfeso na terceira viagem. Então nós temos Paulo aqui em Éfeso passando na segunda viagem, apenas passando por Éfeso. Depois ele regressa e volta para Cesareia e Jerusalém. Isso é importante mostrar que nesta segunda viagem Paulo plantou igrejas na Macedônia, o que ele não conseguiu fazer na primeira viagem, que foi uma viagem curta. Agora ele vai a Troade, de Troade vai a Macedônia, de Macedônia vai a Atenas, ele vai no Areópago e prega aquele sermão intitulado Ao Deus Desconhecido. Ele começa o trabalho lá em Corinto e depois Apolo vai dar prosseguimento a esse trabalho quando Áquila e Priscila estão em Éfeso e eles direcionam Apolo para ir para Corinto, e aí a obra prosseguiu com Apolo, um homem versado nas Escrituras que trouxe para a igreja o conhecimento da palavra com a sua eloquência. Resumindo, esta foi a segunda viagem missionária de Paulo, plantando igrejas onde passou, deixou discípulos, deixou pessoas que estavam ali dando continuidade ao trabalho. Ser apóstolo não é ter uma igreja com elevado número de membros em uma determinada cidade. Ser apóstolo é ser desbravador, é ser missionário, é ir aonde o Senhor Jesus Cristo ainda não é conhecido como Senhor e Salvador das vidas. Eu quero mostrar para você a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Não consta na nossa revista, mas eu acho importante mostrar isso para você, meu querido professor e aluno. Está registrada em Atos capítulo 18, versículo 23, até Atos capítulo 21, versículo 14. Vamos ler e explicar alguma parte se for necessária. Vamos lá? O apóstolo passou pela região da Galácia e da Frígia, rumo à Ásia, para sua principal cidade, Éfeso. Na segunda viagem, o Espírito Santo não permitiu que ele fosse à Ásia, mas agora o Espírito Santo permitiu, e ele foi diretamente para aquele centro comercial, aquela cidade que era uma cidade cosmopolita, que era uma cidade que tinha adoração a Diana, a grande deusa dos Efésios. E tudo aquilo foi revolucionado, meus amados irmãos, com a mensagem do Evangelho. Neste local, ele permaneceu por aproximadamente 2 a 3 anos. Após deixar Éfeso, Paulo seguiu rumo a Troade. E aí você deve se lembrar que foi nesta ocasião que Eutico caiu da janela e Paulo foi até Eutico, este jovem que durante o discurso adormeceu e acabou caindo da janela, e Paulo restaurou-lhe a vida pelo poder de Deus que estava sobre ele. É claro que homem nenhum pode fazer isso, somente com a autoridade e o poder de Deus. Depois ele foi para Macedônia e Grécia, onde passou 3 meses. Quando retornava de Filipos e Troade, passou por Mileto e encontrou-se com os presbíteros da igreja de Éfeso. Um momento maravilhoso, mas também triste, porque eles perceberam que Paulo nunca mais passaria por ali. Paulo mesmo disse, não me vereis mais. Mas ali Paulo estava dando uma instrução maravilhosa para aqueles que eram os anciãos da igreja, para que eles tomassem cuidado, porque ia se levantar até mesmo dentre eles pessoas que iam ir contra o trabalho que havia sido desenvolvido ali. E olha, meus amados irmãos, foi coisa grandiosa. Em Atos capítulo 19, diz que pelas mãos de Paulo Deus fazia maravilhas extraordinárias. Então ali o evangelho chegou com tanto ímpeto, com tanto fervor, que lá em Apocalipse, quando nós vemos a carta às igrejas da Ásia, nós vemos a seguinte palavra para Éfeso: tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Os irmãos de Éfeso, na época que Paulo
esteve ali, viveram o primeiro amor, viveram aquele momento maravilhoso de conhecer os mistérios de Deus, desconhecidos até então, mas agora com a mensagem do Evangelho com poder e autoridade, os cidadãos de Éfeso receberam o poder de Deus manifesto através de curas, através de transformação de vidas, através de milagres que foram acontecendo dia após dia. Prosseguindo, desejoso de ir a Jerusalém para a festa de Pentecostes, Paulo partiu em direção a Tiro e Cesareia. Enquanto era recebido por Tiago e os anciãos da igreja, alguns judeus da Ásia que estavam presentes em Jerusalém para celebrar a festa de Pentecostes acusaram Paulo de profanar a área do templo, o que resultou em sua prisão pelo capitão romano da cidade. Nessa viagem missionária, além da epístola aos Romanos, Paulo escreveu 1ª e 2ª aos Coríntios. Então essa viagem é muito importante para você, meu querido professor e aluno, saber o que aconteceu. Então nós temos aqui neste mapa como foi esta viagem. Paulo segue mais uma vez pelo continente, por Tarso, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, Éfeso. Aqui ele desenvolveu o ministério, como nós vemos em Atos capítulo 19. De Éfeso subiu para Troade e dali prosseguiu viagem indo até Corinto, até a Grécia, e retornando. E neste retorno ele vem até Mileto, e de Mileto ele recebe então os presbíteros, os aconselha e depois volta para Tiro e Cesareia, conforme nós já apresentamos na tela anterior. Vamos então ao terceiro e último tópico da nossa lição, características de um plantador de igreja. É claro que nós podemos acrescentar muitas outras características, mas vamos às que foram apresentadas pelo nosso comentarista. Primeiro, motivado pelo chamado. Irmãos, uma das coisas mais interessantes é que quem tem um chamado não se abate, quem tem um chamado não se move do seu propósito com facilidade. Quem tem um chamado luta para que os propósitos de Deus se cumpram em sua vida. Como vemos em Paulo, um plantador de igrejas deve estar consciente do chamado divino em sua vida. Deus nos chama e confirma este chamado no corpo de Cristo. É a igreja, meus amados irmãos, quem comprova, quem confirma, quem atesta o chamado de um servo e de uma serva de Deus. Não adianta, o pastor pode até escolher pessoas de acordo com a situação financeira, o pastor pode escolher pessoas segundo a sua amizade pessoal, mas na igreja nós percebemos a aprovação ou desaprovação. É na igreja que o chamado se evidencia, se confirma. Na vida de Paulo, tudo começou no caminho para Damasco. Você deve se lembrar da lição que nós já estudamos a respeito disso, não vamos repetir. Este começo tornou-se um elemento motivador no ministério do apóstolo. Ele sempre citava, meus amados irmãos, a sua experiência do encontro com Jesus. Sempre há um ponto de partida em que somos tomados pela consciência daquilo que Deus nos chamou para fazer. Essa consciência do chamado é o fator motivacional que nos faz enfrentar os desafios diante de nós. Deus ainda chama. Meus amados, como é importante falar sobre isto aqui, porque Paulo, quando se apresentou aos magistrados, ele citava a sua experiência, o seu encontro com Jesus. Ele citava aquela experiência inicial, aquele ponto de partida. Isso quer dizer que quando temos um chamado, nós não nos esquecemos jamais do nosso encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Quando alguém quiser te desmotivar, é só você lembrar que um dia você era cego, mas agora você vê. Um dia você não conhecia Deus, mas agora você conhece. Um dia você não conhecia os mistérios de Deus, agora os mistérios estão sendo revelados para você. Então, o ponto de partida é a conversão, é a convicção da salvação que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Quando você tem essa convicção, meu amado irmão, nada te abala, nada tira o seu foco. Você vai até o fim e fala como o apóstolo Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Prosseguindo,
experimentado no deserto da vida. Nós já falamos sobre isso em outra lição, vamos apenas ler e fazer um breve comentário. O apóstolo foi experimentado no deserto da Arábia. Nós já aprendemos sobre isso. Para forjar o nosso caráter, muitas vezes Deus nos leva ao deserto da vida para falar ao nosso coração. Ali somos capacitados por Deus para enfrentar os desafios, os grandes desafios da missão de pregar o evangelho e plantar igrejas. O Senhor trabalha em nosso temperamento, trabalha em nosso caráter, Ele trabalha em nossa personalidade. As experiências que passamos ao longo da vida podem ser oportunidades de Deus para forjar o nosso caráter. Na nossa lição diz assim, eu quero destacar aqui porque nós colocamos a palavra enfrentar. Diz assim na nossa lição: ali somos capacitados por Deus para topar contra os grandes desafios. Eu prefiro a palavra enfrentar. Ali somos capacitados por Deus para enfrentar os grandes desafios. Nós somos experimentados, somos capacitados, somos preparados para irmos avante, rumo ao chamado que Deus tem para nós. Quem é experimentado, meu amado irmão, não teme as oposições, não teme os desafios, enfrenta e vence. Por último, a nossa revista fala sobre a igreja segundo as Escrituras. Toda a estratégia de um plantador de igreja deve levar em conta as Sagradas Escrituras. Nela vemos que igreja local é um lugar onde devemos ter um relacionamento pessoal com Deus, onde há amor pelo pecador, ou seja, devemos ter comunhão, mas devemos também pregar o evangelho e mais. Quando o pecador se aproximar de nós e entrar nas nossas igrejas, nós devemos mostrar o mais puro amor divino. Onde há batismo no Espírito Santo, também, às vezes a gente só visa isso, só o espiritual, esquecemos, às vezes, da alma que precisa ser salva, queremos só poder. Também precisamos de poder, mas não podemos visar apenas isto. Para o exercício do serviço, ou seja, para a prática do dia a dia do serviço sacerdotal, do serviço ministerial, profusão dos dons espirituais, ministeriais e de serviço. Enfim, a igreja é esse local maravilhoso. Nessa igreja, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, partilhamos da ceia do Senhor e aguardamos a sua volta para nos encontrar com Ele. Preste atenção, não podemos perder de vista que somos nós que plantamos, mas é Deus que dá o crescimento e aprova a obra. Então devemos trabalhar sim, mas sempre contar com a ajuda poderosa de Deus, dependendo de Deus, para que a obra tenha um crescimento qualitativo, para que a obra tenha um crescimento também em números. Mais importante é saber que Deus está trabalhando na igreja para que ela seja igreja do Deus vivo. E eu acrescento uma seguinte frase: a igreja se reúne para quê, irmãos? Às vezes a pessoa foca apenas a adoração, mas a igreja se reúne para pregação, para adoração e para comunhão. Nós nos reunimos para pregar o evangelho, nós nos reunimos para adorar a Deus e para viver a santa comunhão dos santos. Chegamos à nossa conclusão. Diz assim: vimos que muitos episódios na vida do apóstolo Paulo aumentaram sua visão para expandir a igreja por todas as partes. É a vontade de Deus que vidas sejam chamadas por Ele para se tornarem plantadoras de igreja. Pessoas que amem proclamar a palavra de Deus para quem não a conhece e formar uma igreja local que glorifique a Deus e viva a fé com fidelidade ao nosso Senhor. Amém? Eu convido você para a nossa próxima aula. Não perca a próxima aula. A próxima aula que temos, pastor Daniel: Paulo, o discipulador de vidas. Não perca, será uma aula maravilhosa também. Eu quero terminar esta aula agradecendo a você que esteve conosco até aqui e deixar aqui um grande abraço para a minha família, minha esposa, a irmã Leila, meus filhos Elias e Letícia, e um abraço para o meu pastor, o pastor Samuel da Silva. Meu querido irmão,
Muito obrigado e peço a você que ainda não é inscrito em nosso canal, que faça sua inscrição no nosso canal e deixa aí o seu comentário, deixa o seu like e vamos interagir para que a gente possa melhorar ainda mais o nosso trabalho aqui. Quero terminar agradecendo a você pela atenção e agradecendo a Deus por esta grandiosa oportunidade. Deus te abençoe e te dê uma ótima aula no próximo domingo, no nome de Jesus. Amém e amém.